aí para mais uma aula. Hoje vamos falar da parte de cultura organizacional. Já quero agradecer que você está aqui, eu sei que você está estudando bastante e a gente não pode parar. Legal? Hoje vamos falar de um assunto bem bacana, porque ele nem sempre é tão tangível, mas ele é o que faz a gente aí gostar do trabalho, ou às vezes deixar de querer trabalhar em algum lugar, enfim. É bem desafiador, é bem interessante aí a gente poder entender os aspectos da cultura e depois a gente vai utilizar isso aqui mais na frente na nossa aula de planejamento estratégico. Legal? Então primeiro, antes de eu falar de cultura organizacional, que é o assunto que a gente já trata em outras aulas, aí as organizações, a administração, a gente tem que falar um pouco de cultura, né? Cultura. O que é cultura, né? A cultura ela é um tema da antropologia, né? A cultura ela retrata aí valores, crenças de um grupo de pessoas, né? De uma sociedade, de um país, de uma tribo, né? Que eu estou ilustrando aqui uma tribo da Nova Zelândia. Então, a cultura ela é um assunto mais amplo que as organizações. Mas daí a gente começa a entender que ela se molda, ela é construída dentro de grupos, dentro de pessoas que estão reunidas para atingir o objetivo. Vamos bater de novo lá naquele tema do conceito organizacional. Então a cultura é uma coisa ampla, é uma coisa antropológica que a gente vai trazer, que os autores trazem para a administração e acaba visualizando dentro das organizações uma cultura organizacional, certo? O que seria uma cultura organizacional? Tá? Aqui a gente tem a leitura, eu tenho visto nos outros vídeos que de repente não está nem sempre muito visível para vocês, hoje a gente aproximou um pouquinho mais aqui. Tá? A cultura organizacional é o jeito institucionalizado, é o jeito da instituição de pensar e agir dentro de um ambiente da organização. Então assim, a forma de pensar, de agir, quando ela acontece dentro de uma organização, a gente está falando de cultura organizacional. Tá? Toda organização ela tem uma cultura, certo? E quando a gente vai medir essas culturas, a gente vai pensar o que? Existem culturas que são muito fortes e a gente tem culturas que não são tão fortes, culturas mais fracas. Mas veja, se cultura é um jeito para pensar e agir, a gente sempre vai ter um jeito de pensar e agir. Né? O que acontece é que às vezes todo mundo está conectado com aquela forma de ser e tem outros lugares que isso nem tanto. Então aqui que a gente vai chamar então de cultura forte ou fraca. A forte seria uma cultura profunda, olha o termo enraizada, né? Que ela é firme. A fraca ela é superficial, legal? Mas antes da gente falar da cultura forte, da cultura fraca, a gente vai falar de algumas características que a cultura organizacional observa, né? Aqui eu trago da literatura 7 características que são observadas na cultura organizacional. Então a gente tem aqui a inovação, atenção aos detalhes, orientação para resultados, foco na pessoa, foco na equipe, agressividade e a estabilidade. Se a gente olhar para todas essas características, segundo uma visão de cultura organizacional, a gente vai ver assim, poxa, a minha organização, ela busca inovação, é uma organização inovadora, ela incentiva ações de inovação, então a gente olha essa característica para poder classificar aí, para poder entender a cultura organizacional. Poxa, não, a minha organização ela é muito focada em detalhes, atenta em detalhes, então às vezes assim, a gente está numa aula, talvez na parte de marketing, de criação, publicidade, você vai ter uma cultura mais orientada à inovação, talvez você está num ambiente jurídico, num ambiente administrativo, onde o detalhe é mais importante. Qual que é a cultura, né? A gente vê muita startup, então criatividade e tal, isso tem a ver com a cultura da organização, certo? Orientação para resultados, né? Eu sempre repito aqui nas minhas aulas, eu venho da área de vendas, então se orientar a resultado é uma característica da área de vendas, mas isso pode estar incorporado na cultura da empresa ou não, né? Foco na pessoa, então se a empresa é orientada a dar atenção ali para as pessoas, ou o foco coletivo, né? Veja que isso impacta como a organização acredita ou crê no seu ambiente, né? Vai orientar aí a cultura. Tá? A agressividade, a competitividade, eu tenho uma passagem de uma empresa que eu trabalhei onde
era estimulado isso lá dentro, né? Por consequência, muita gente trocava, tinha um turnover muito alto. Então isso pode ser um aspecto, uma característica da cultura organizacional. Tá? Veja que se eu não tenho essa característica, ela está presente na minha análise. Não, a minha empresa ela não incentiva a competitividade, mas ela está lá. Legal? E por último aqui, a gente vai falar da estabilidade. Então a estabilidade ela também é um aspecto da cultura organizacional. Legal? Se a gente busca estabilidade, se a gente busca reter o funcionário, se a gente busca alterar menos as condições, né? A estabilidade ela tem a ver com isso. Então essas são as características. Dentro dessas características a gente vai observar a força dessa cultura, porque elas vão se expressar de uma maneira mais enraizada, mais forte ou mais superficial. Tá? E a partir dessa visão de superficial ou profunda, né? Veja que essas palavras não estão aqui aleatoriamente, a gente vai entender o que um dos nossos autores principais aí da administração, o Chiavenato, ele chama de iceberg da cultura organizacional. Iceberg, né? Não sei se está visível aí para você, mas é uma imagem clichê aí que quem já zapeou a internet já deve ter visto. Quem estuda então a parte de comportamento inevitavelmente já viu, né, que um iceberg ele tem a maior parte da sua massa aí para baixo da água. Então a gente não visualiza tudo que é um iceberg, a gente não vê todo o iceberg, né? A gente só vê um pequeno pedaço. E por que Chiavenato utiliza essa terminologia iceberg da cultura organizacional? Porque a cultura organizacional, ou seja, a cultura de uma organização, ela é como um iceberg. Tem algumas coisas que eu vejo, mas são poucas coisas. O que eu vejo é a menor parte da cultura de uma organização. Porque a gente tem abaixo do que eu consigo enxergar, né, um alicerce muito maior que sustenta aquela parte visível. Então assim, na cultura organizacional a gente tem uma parte que é visível, e a gente já vai falar aqui na frente, e uma parte que é invisível. Mas veja, a grande parte da cultura, ela não é visível, ela não é tão óbvia assim quando você chega numa organização. Então, para a gente entender o que a gente está falando aqui sobre ser visível e não ser visível, né? A parte que eu consigo enxergar e a que eu não consigo, a gente vai usar aqui a classificação de Schein, né? São os níveis de Schein, quando ele fala sobre cultura organizacional. E olha só, hein? Quem está comigo nas aulas tem a estrelinha nesse assunto aqui, porque esse assunto ele é essencial no conteúdo, porque a gente vai falar em outras aulas e a gente vai estar sempre buscando essa referência aqui. Então, né? Hashtag fica a dica. Níveis de Schein. São 3 níveis. Schein ele propõe que a cultura organizacional é composta por 3 níveis, sendo que o primeiro nível é o nível dos artefatos. Olha só, vou fazer a relação agora com o Chiavenato. O nível dos artefatos são a parte da cultura organizacional que é visível, né? Então, quando você chega em algum local, o que você vê, o que você sente daquela organização, tudo que está ali exposto, ela representa a cultura da organização. Poxa, mas o que eu vejo tem a ver com a cultura da organização? Vamos imaginar que a organização ela tem como cultura, né, um líder bem democrático, um líder que está junto com a equipe. Então isso faz parte da cultura organizacional. Como que a gente transforma isso em artefato? Como que a gente visualiza isso, né, no primeiro nível de uma organização que é bem profunda na sua cultura? Você vai chegar no ambiente de trabalho e o chefe, o gestor, né, chefe... Até tinha um colega que chama que quem tem chefe é índio, né? Então o gestor, ele vai estar trabalhando junto com a equipe. Ele vai mandar tirar a sala que ele tinha, aquele cubo de vidro, e vai estar junto com a equipe. Então esse open office que a gente tem, né? Aquele sem parede, ele já é um artefato que representa uma cultura organizacional. Se eu chego num lugar e a porta do chefe está sempre aberta, está representando um pouco da cultura aqui no primeiro nível. Legal? Aí, Schein ainda propõe que no segundo nível, ó, lembra do iceberg? Né?
Aqui estão os artefatos. No segundo nível, a gente vai falar de valores compartilhados. Quando eu falo de valor compartilhado, a gente já está falando de coisas que não são visíveis, mas são colocadas para todo mundo. Então aqui a gente vai identificar como valores compartilhados, aqui segundo Schein, as normas, as regras que a empresa vai colocando para os colaboradores para que a forma de pensar e agir ela seja uma forma coesa, uma forma única, né? Então aqui no segundo nível ela não é tangibilizada, eu não consigo visualizar quando eu chego, mas a gente tem a instrução, a gente divide essa informação dentro da empresa. Por isso que é um valor compartilhado, né? Ele não é visível, tá? Mas é o que sustenta, é o que justifica as ações. Então, se a gente tem uma pessoa que ela não precisa chegar no horário, então ela não, né, eu vou chegar lá no artefato, eu vou ver que não tem um registro de ponto lá para você colocar o dedo, né? Num segundo nível, um nível mais profundo, eu posso ter então uma diretriz aí de recursos humanos, onde fala que o trabalho ele não vai ser regulado por ponto, ou seja, a flexibilidade ela vai ser documentada, que ela vai ser compartilhada entre os funcionários e é o que vai justificar então um artefato ou uma coisa visível que a gente tem dentro da organização. E aí se a gente vai mais fundo, e aqui na parte mais funda da cultura, que a gente tem a maior dificuldade talvez de fazer as mudanças, ou até mesmo quase a impossibilidade de fazer as mudanças, são as pressuposições básicas. A palavra chega a travar aqui. Então, do que tratam as pressuposições básicas? As pressuposições básicas são valores, crenças que eles já vêm com as pessoas, eles já estão implícitos nas pessoas, tá? E essas questões mais íntimas, essas percepções que às vezes elas nem são conscientes, a gente tem uma atitude que está lá guardada de um histórico ou de uma outra situação, elas acabam impondo no coletivo uma maneira de ser. Então, se eu já carrego comigo alguma crença, alguma maneira de ser, isso é o terceiro nível. Eu tenho que mergulhar muito fundo para enxergar, mas ele está lá. Tá? São as crenças, né, que eu tenho, eu utilizo aqui de justificativa ou de valores compartilhados. Então, às vezes eu vou encontrar a minha crença aqui nesses valores compartilhados e aí eu vou transpor isso para uma questão mais tangível, para um artefato, para uma cadeira diferente que o gestor tem do funcionário, e aí vem às vezes de um nível mais profundo, né? Vem de uma questão mais difícil de identificar. E olha só, eu tenho falado aqui, quem está acompanhando minhas aulas, a gente está construindo conteúdo junto, isso aqui a gente vai usar agora para a aula de planejamento estratégico. Então, quando a gente fala lá num quadro de missão, visão e valores, né, a gente está tentando buscar pressupostos básicos nas pessoas que estejam de acordo com pressupostos básicos, diretrizes aí que um fundador tem na empresa, ou que, enfim, que o conselho de administração gostaria que a empresa tivesse. Então, tudo isso aqui orienta a cultura. Legal? Então, repassando 3 níveis, né? Buscando a referência que a Venata, a gente tem coisas que são visíveis na organização, coisas que são invisíveis, então o iceberg da cultura, grava isso, a gente vai falar muito, né? E baseado nisso, ou vice-versa, na verdade, baseado em Schein, a gente tem 3 níveis, um superficial, né? E 2 níveis são invisíveis, que são mais profundos. Perfeito? Artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Legal? Vou dar um tempinho aí para você anotar. Você pode ir pausando o vídeo. Lembrando, né, quem está assistindo a aula, você vai encontrar esse material no site www.alvaromarte.com.br. Vai lá, busca, acompanha aqui o vídeo, faz suas anotações. É bacana você estar trabalhando dentro disso aí. Legal?
Vamos avançar um pouquinho mais, então a gente já falou que é a cultura organizacional, que são as crenças, a forma de agir aí de maneira compartilhada dentro de uma organização, né? E são 7 as características que compõem a cultura organizacional. A gente fala em 3 níveis, então o nível de artefatos, valores compartilhados, e um nível mais profundo que são as pressuposições básicas, aí, né, o que eu carrego já como um indivíduo. E aí eu começo a entender que elementos compõem, como que isso é construído, como que isso é repassado dentro da organização. Para mim entender como que se implanta uma cultura, como que se, de repente se redireciona uma cultura, eu vou carregar aqui alguns elementos que eu resumi em 4 elementos, tá? Para a gente entender um pouquinho aqui o que constrói, como que está composta a cultura, organizacional. Legal? E olha que isso tem muito a ver com a cultura em geral, né? Aqui a gente está pegando elementos da cultura organizacional, é o exemplo que eu vou usar aqui, mas tem muito a ver também com a cultura aquela da antropologia, né? Então, quais os elementos que fazem, né, que compõem essa cultura organizacional, que transmite uma cultura organizacional? São 4 deles. Eu vou repassar aqui, eu não sei como está a visualização aí na tela, então histórias e mitos, rituais e cerimônias, símbolos materiais e artefatos e a linguagem. Vamos falar um por um rapidamente e aí você pode avançar nos seus estudos aí e começar a entender como que é a tua participação dentro de uma empresa. Quando você está, de repente tem muito aluno às vezes que me coloca que está procurando uma colocação, então você entender a cultura de uma empresa pode te fazer querer estar lá, ou de repente quem já trabalha não está satisfeito com o lugar que trabalha, começa a entender que a questão da cultura da organização é o que me incomoda. E veja só, a cultura às vezes ela está imposta e não vai ser mudada. Então a gente tem que entender isso. Vamos lá, o primeiro item, histórias e mitos, né? Todo o histórico de uma empresa, de uma pessoa, ela constrói a cultura de uma organização. Então, se eu já tenho uma história de superação, eu tenho uma história, eu sou um imigrante que cheguei aqui no Brasil para construir uma empresa, a gente tem vários exemplos aí, enfim, isso vai acabar compondo a cultura de uma organização, que eu vou carregar essas histórias, esses fatos, né? Mitos também são relevantes aqui, porque às vezes alguma história que não é comprovada, né? Isso é um mito, ele pode conduzir a ação ou a forma de pensar de um grupo de pessoas. Legal? Num segundo ponto, a gente fala de rituais e cerimônias. Veja, a cultura organizacional ela é passada através de representações de ritos, né? Rituais e cerimônias é onde esses ritos acontecem. Poxa, mas isso está parecendo, né, muito a tribo, isso não tem numa empresa. É que você pode olhar aqui para o ritual como uma coisa contemporânea, né? Quando, vamos supor, né? A gente tem um ritual na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, né, o dia que caiu o pagamento, toda a equipe aqui sai para um happy hour, para tomar um show. Isso é um ritual, isso é uma característica, um elemento da cultura aqui da organização, né? Eu trabalhei numa empresa, isso agora vai entregar a minha idade, que a gente ganhava aquele vale-refeição, e o vale-refeição ele era em papel, né? Então quando a gente era admitido, entrava lá, o pessoal sempre dizia assim, olha, quem entra aqui tem que pagar um bolo aí para comemorar e tal. Então a gente recebia o ticket, já pagava o bolo lá, o cafezinho da turma. Isso era um ritual, era uma coisa coletiva que já imprimia aquela cultura, né? Um rito de passagem. Você entrou no grupo aqui. Veja que ele é um ritual semelhante àquele que a gente vê lá na antropologia, quando estuda um povo que está mais afastado aqui da nossa civilização contemporânea, a gente vê ritos e acha estranho, né? Mas a gente tem o nosso, né? Então, é até bacana quem gosta desse assunto, eu vou deixar a dica de um texto aqui, Sociedade Nassirema. Busca lá que é uma introdução bem bacana para a parte da antropologia e de repente ajuda a gente a entender aqui a cultura organizacional. Legal? Mais um elemento bem importante aqui, os símbolos materiais e artefatos. Então a gente já falou lá, são os aspectos visíveis. Eu vou dar um exemplo aqui que como eu trabalho parte de linguagem não verbal, a gente vê muito aqui nesse item. Vamos supor, quando você chega numa empresa, você vê que o diretor tem aquela cadeira alta,
bem imponente, e o pessoal da área administrativa até tem aquela cadeira mais simplesinha. Veja, essa simbologia, né, é um artefato que mostra sobre a cultura, né? Tem muito filme que a gente assiste a esses filmes aí do Netflix, quem está em casa em fim de semana, vai ver assim, poxa, a pessoa ganha uma sala, né? Poxa, ganhar uma sala é uma materialização de algo importante, não é todo mundo que tem uma sala só para si dentro da empresa. Então, quando você tem esse símbolo, isso retrata um pouco do poder. Então, empresas que têm isso ou não têm isso, enfim, são elementos que mostram como é a cultura da organização. E também não tão difícil de entender, mas a parte da linguagem da organização, como que ela é formal, informal, como que é a comunicação, né, como que as pessoas transmitem ali o conhecimento e a informação, ela também representa e faz parte de uma cultura, né? Então a gente tem às vezes canais mais jovens, onde a linguagem é mais simples, a roupa ela representa uma comunicação diferente, então a gente vai observando aqui os elementos que compõem a cultura organizacional. Legal? Então 4 elementos aqui que eu separei, veja que eu juntei alguns pontos aqui para a gente poder raciocinar junto. E aí eu venho para um fechamento aqui, né? Revisando aqui que a cultura organizacional ela tem a ver com a forma de pensar, as crenças coletivas, né? A gente falou também que existem culturas fortes e fracas, mas sempre há uma cultura dentro das organizações. Tá? Elas estão separadas por níveis, como um iceberg. Tem uma parte que eu enxergo, que são os artefatos, tem partes que eu não enxergo, que são os valores compartilhados e as pressuposições básicas. Tá? A gente analisa 7 características em relação à cultura organizacional, né? Conforme a proposta de alguns autores, são 7 características que a gente analisa e também observa aqui alguns elementos que compõem a cultura. Então, são elementos da cultura organizacional, esses 4 tópicos finais. Legal? Aqui eu deixei uma imagem, né, interessante, porque é de um filme, Os Estagiários. Então, quem quiser estudar aí junto com a esposa, com o namorado, sem passar a pinta aí que é muito CDF, né, como dizia na minha época lá, agora a palavra é nerd, né? Assiste o filme lá, Os Estagiários, né? É um filme bem bacana, é bem divertido, mostra aí 2 pessoas que estão entrando no Google, então existe ali um conflito até um pouco da idade, porque a gente sabe que startup é um lugar de pessoas jovens, enfim. Então esse filme aqui ele mostra muito sobre cultura organizacional, você vai se divertir, comer uma pipoca e ainda entender tudo que eu acabei de falar olhando o filme lá. Então assiste o filme depois de ver essa aula, você vai ver que tem muita coisa que a gente está falando aqui, elementos, artefatos, enfim, muito bacana. Legal? Para fechar essa aula, acho importante, né, eu quero deixar uma frase que é um atleta, mas é uma frase bacana porque ela me leva a entender a importância que a cultura tem numa organização. Veja só, esse atleta aí, para quem é mais de 30 e conhece bem, o Michael Jordan, ele fala assim, ó, talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. A gente observa isso como dentro de uma organização, equipes fortes, equipes coesas, elas alcançam melhores resultados, né? Ninguém faz nada sozinho, não existe fazer alguma coisa sozinho. Às vezes o pessoal que está me assistindo é autônomo, é MEI, fala assim, mas eu trabalho sozinho. Poxa, não tem, se você vamos lá, eu dou muita aula massoterapeuta, esteticista, você depende de um fornecedor, você trabalha com um parceiro, né? Então você tem que estar montando uma equipe aí mais ampla, né? Então não se faz as coisas sozinho. E para a coletividade, para o grupo ser forte, né? A cultura ela ajuda muito. E para o grupo ser fraco ou dividido, a cultura ela pode atrapalhar, ela pode separar as pessoas. Então eu acho legal deixar essa frase aqui. Ficou a dica do filme, ficou todo o conceito, espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.